Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença do que é científico e não científico e por que não necessariamente o que não é científico pode ser ruim ou bom. O primeiro conhecimento humano veio em base da filosofia. Érica, o que quer dizer? Quer dizer que na época da Grécia, os gregos se questionavam sobre como as coisas funcionavam e a partir daí nasceu o método científico. Mas o método científico, ele tem uma limitação como fonte de conhecimento. Ou seja, ele é um conhecimento que obedece a uma série de regras que faz com que uma série de conhecimentos não possa ser submetido à mesma lógica. Então, para uma coisa ser científica, ela tem que ter um método, ela tem que ter um objeto, ela tem que ter uma explicação numa lei matemática. E nem tudo que a gente conhece, nem tudo que a gente estuda pode entrar sobre o crivo do método científico. E aí você, por exemplo, vê aquele discurso de chá de pétala de rosa que a avó dava e que passava a dor de cabeça. Não necessariamente da forma que a sua avó fazia, pode passar pelo método científico. Da mesma forma, isso não muda o fato de que o chá funcionava para dor de cabeça. Por que eu estou explicando isso se eu trabalho com psicologia, que é uma coisa científica? Porque muitas vezes as pessoas vêm e perguntam, por exemplo, Érica, temperamento funciona ou não funciona? Signo funciona ou não funciona? E eu explico que essa explicação, tanto o conhecimento dos temperamentos quanto o conhecimento dos signos, são de conhecimentos anteriores, passados, que muitas vezes não podem ser submetidos a esse método. No caso dos signos, o que muita gente não sabe é que eles dizem respeito à posição lunar, à posição dos planetas, inclusive aos conhecimentos que antes as pessoas tinham, por exemplo, sobre navegação, sobre colheita, para explicar o que o bebê ia passar, tanto na gravidez quanto na primeira infância, que iria influenciar toda a vida dele. Então, não é uma questão de que o planeta influencia na pessoa, mas toda a estrutura que recebeu essa vida influencia. Na mesma questão, entra a parte dos temperamentos. Se você lê a base dos temperamentos de Galeno, você vê que era uma coisa extremamente biológica pelos fluidos corporais. Então, hoje, a gente não vai conseguir submeter a lógica dos temperamentos a um método científico. Não cabe mais isso. Mas não é por isso que esse conhecimento seja válido ou inválido. Então, Érica, qual é o limite entre o que é não científico? Quando é que eu posso acreditar numa coisa que não é científica? Bom, vou explicar para vocês. O que é não científico, você tem que colocar sobre o crivo de respeito os meus valores e me traz bons resultados. Uma regra que ajuda muito é você observar as pessoas que usam esse tipo de conhecimento para a vida delas e se eles têm bons resultados. Então, por exemplo, eu olho quem olha para a parte de signos e isso não me acrescenta. Muitas vezes eles usam esse conhecimento para justificar uma coisa que não deu certo na vida deles ou para justificar uma escolha, e eu não gosto desse tipo de interação. Então, pra mim, esse tipo de conhecimento eu não uso, não acho válido e eu não gosto de nada que prediz. Agora, por exemplo, conhecimento de valores não prediz. Pode até entrar para justificar um defeito, mas é uma forma rápida de autoconhecimento. Então, pode ser válido? Pode. Eu uso em terapia? Não. Por quê? Porque eu tenho outras ferramentas. Mas para você que é leigo e que entra num conhecimento, que é um autoconhecimento, uma coisa em relação aos membros da sua família, pode ser que isso ajude. A gente não pode desmerecer uma coisa porque ela não é científica, no momento que a gente entende que o método científico tem uma formatação própria e uma limitação. Ao mesmo tempo, quando a gente olha as coisas que são científicas, a gente não pode aumentá-las a um nível de verdade, porque a principal coisa do método científico é a questão da falseabilidade, ou seja, é a possibilidade daquilo ali ser comprovado como errado a partir de outra pesquisa de método científico. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês essa questão. Tenham todo o cuidado do mundo com tudo que vocês absorvem e coloquem na casa de vocês. Sempre é mais importante a gente pensar em valores do que no conteúdo.
E eu espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais e se inscreve no meu canal no YouTube. Se você gostou, comente aqui o que você acha, a sua opinião, o que é científico que você usa, o que é não científico que você usa. E até o próximo vídeo.